Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada à Ambev, uma informação relacionada à Neoenergia, um fato relevante de Telefônica Brasil, um comunicado ao mercado de Unipar, um fato relevante de PetroRio, os destaques do terceiro trimestre de 2022 de Home e comentar um pouquinho a respeito de IRB, que está negociada a 90 centavos. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Começando aqui com a Ambev, a companhia foi proibida de firmar contratos de exclusividade com bares. O que está acontecendo na prática? O CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, proibiu a Ambev de firmar novos contratos de exclusividade ou renovar acordos já existentes para a venda de cerveja com bares e restaurantes em bairros do Rio de Janeiro e São Paulo, entre outros municípios. A decisão modifica a medida preventiva do órgão que já estava em vigor e proibia a assinatura desse tipo de contrato com mais de 20% dos estabelecimentos de um mesmo bairro. Essa ainda é uma decisão cautelar provisória, mas já proibiu aqui a Ambev de firmar contratos de exclusividade. Essa aqui é uma decisão que a gente já esperava, já havia essa sinalização ali em setembro, mas o fato é que se trata, na minha visão, de uma intervenção estatal indevida. Afinal, ninguém está obrigando um bar ou uma casa noturna a assinar um contrato de exclusividade com a Ambev. Eles fazem isso de maneira voluntária. Prosseguindo aqui em relação à Neoenergia, ela lucrou 1,4 bi, quase 1,5 bi no terceiro trimestre de 2022. Isso representa uma alta de 17% na base anual. Lembrando que a Neoenergia é a empresa que arrematou o maior lote que foi leiloado nesse ano do setor de transmissão e é a companhia que mais tem investido nesse sentido, mas também é a mais endividada. Esse resultado veio bem acima do que o mercado esperava. O mercado esperava algo em torno de 600, 700 milhões e veio muito acima. A companhia de qualquer forma explica que o lucro foi impactado positivamente pelo reconhecimento de 678 milhões de reais decorrente da incorporação da Bahia PCH3 pela Neoenergia Brasília, tendo como consequência a transferência do controle societário direto da Neoenergia Brasília para a Neoenergia. Então essa incorporação impactou positivamente em quase 700 milhões de reais nos resultados de Neoenergia. De qualquer forma, mesmo com essa somatória aqui, o resultado veio acima do esperado. O EBITDA da companhia, por exemplo, subiu 28%, mesmo com uma redução de receita líquida e redução das margens da companhia, que vieram somadas de um aumento de despesas operacionais. Já a alavancagem financeira da companhia, que é o seu endividamento, ficou em 3,13 vezes o EBITDA em setembro. É um endividamento que não está tão tranquilo assim, mas também não é tão preocupante, principalmente para uma companhia de forte crescimento como a Neoenergia. Nós já esperamos esse tipo de coisa. Eu tenho um vídeo dedicado sobre Neoenergia, se você tiver curiosidade eu vou deixar aqui no card. E hoje, olhando-se aqui para os seus indicadores, a companhia negocia uma relação preço sobre valor patrimonial abaixo de 1, ou seja, tem um enorme desconto em relação ao valor patrimonial. Não é uma companhia que paga um excelente dividendo, mas ainda assim paga dividendo mesmo crescendo forte. Ela deu uma recuperada nas suas cotações, ela vinha negociando a 14, 15 reais, agora voltou para casa dos 16 e mesmo assim não está cara, negociada abaixo de 5 vezes lucro. E os patamares atuais de preços, tudo bem que a companhia tem IPO recente no país, de qualquer forma, você vê aqui que ela negociava a mais de 7 vezes lucro. Em 2021 negociou a 4,84 e agora está com uma queda ainda maior, assim como a relação preço-valor patrimonial. Então hoje a companhia está com grande desconto e pagando mais dividendos, inclusive como você percebe aqui o dividend yield histórico da empresa. Por isso é uma das companhias que segue no meu radar, que vem demonstrando resultados e por isso vou acompanhando aí qualquer novidade trago para vocês aqui no canal, então já ativa o sininho aí embaixo. Prosseguindo aqui em relação à Telefônica Brasil, ela trouxe um fato relevante, informando que o seu conselho de administração aprovou o plano de incentivo via unidade de performance, com liquidação em caixa. Com a implementação desse plano de incentivo, é reforçado o incentivo à criação de valor para o acionista da companhia e ao alcance sustentável dos objetivos estratégicos, mediante o oferecimento de um pacote competitivo que contribui para a retenção e o desempenho de determinados gestores. E aí quais são os benefícios? Os participantes desse plano farão jus à outorga de um determinado número de unidades representativas de uma ação de emissão da companhia. Cada unidade representa a expectativa do direito ao recebimento do valor integral de uma ação, a qual servirá de base, tendo em vista o número de unidades recebidas, para determinar o valor de incentivo a ser pago pela companhia em dinheiro aos participantes. Ou seja, um programa de incentivo aqui para os
gestores da companhia, a fim de que eles consigam gerar ainda mais valor aos acionistas. E a gente sabe que a Vivo historicamente tem gerado valor ao acionista, sendo a melhor empresa aí do setor de telecomunicações, mas não é exatamente muito barato, mas ainda assim paga excelentes dividendos. Prosseguindo aqui em relação à Unipar, um comunicado ao mercado em que ela vem tratar aqui de uma nota publicada na imprensa pelo jornal O Globo com o título Nova Oferta, e aí ela vem se manifestar a respeito disso. E aí, como já dito no comunicado ao mercado dia 14 de outubro, a Unipar informa que realiza análises rotineiras de oportunidades de novos negócios, à medida que eles se apresentam, incluindo uma potencial operação envolvendo a Braskem. A gente sabe que está havendo aí uma especulação de compra de alguns ativos da Braskem pela Unipar. Contudo, a Unipar esclarece que ainda nada foi firmado e não passa de especulação, e que qualquer novidade vai manter o mercado devidamente informado. Prosseguindo aqui em relação a PetroRio, um fato relevante, trazendo aqui a aprovação de incorporação das ações da Domo. Então a empresa informa aqui que foi aprovada em assembleias gerais, tanto da PetroRio quanto da Domo, a proposta ali de incorporação de ações. Dessa forma, realizada a incorporação, a Domo passará a ser subsidiária integral da OPCO, que por sua vez é justamente uma subsidiária da companhia PetroRio. E essa aqui é uma operação interessante, começa a trazer credibilidade para a Domo, que era algo indispensável para que a companhia voltasse a ser vista no mercado como uma empresa rentável e que possui uma boa gestão. Esperamos que essa incorporação de fato traga benefícios tanto para a PetroRio quanto para a Domo. Continuando aqui, a respeito da Home, ela publicou seu release de resultados do terceiro trimestre e aqui estão os destaques. A receita operacional líquida da companhia atingiu 398 milhões de reais. Esse aqui é um crescimento de receita da ordem de 8,8% em relação ao terceiro trimestre de 2021. Na unidade de máquinas da Home, esse crescimento foi de quase 17%, em razão do aumento da demanda nos mercados interno e externo. O resultado líquido ajustado da companhia foi de 55 milhões de reais, um aumento de 36,7% em relação ao mesmo período do ano passado. A margem líquida da companhia também teve uma evolução, saiu de 11% para 16%, e isso denota aqui o que? Eficiência e controle de despesas, algo que a Home tem feito. Inclusive, tem ali um mandado de segurança que está correndo, em que a empresa poderá ali ter devolução de tributos da ordem de alguns milhões. Mas isso aqui ainda é incerto, é judicial. O que importa mesmo é esse resultado operacional da companhia, que veio satisfatório. Importante ressaltar também que hoje o mercado doméstico é o grande responsável pela receita consolidada da companhia. Dentro desse gráfico aqui você percebe que 79% da receita da empresa foi do mercado interno, algo que acaba sendo positivo no caso da Home, porque a gente sabe que a Europa está passando por graves problemas. De qualquer forma, a companhia também tem sua receita aqui diversificada na Ásia, Estados Unidos, América Latina e aqui 12% Europa. E essa diversificação também te protege caso o Brasil acabe tendo um cenário ruim, mas a grande dependência do resultado da empresa é justamente o mercado interno. E vale ressaltar também que o endividamento da companhia está devidamente controlado. Lembrando que a companhia não é exatamente uma grande pagadora de dividendos, no entanto, ela bonifica quase que anualmente e ainda assim paga dividendos, sendo que não é uma empresa ali que está efetivamente cara, mas é uma empresa que se sujeita bastante aos ciclos econômicos, então é bom você ter uma pequena posição caso você queira nesse tipo de empresa. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento. De qualquer forma, a Home é uma posição relevante na nossa carteira, quase 10 mil reais atualmente, estamos com quase 15% de lucro, nosso preço médio é de 14,38. 550 ações, 50 ações aqui oriundas da bonificação. E finalizando aqui com o IRB, a companhia fechou ali a 90 centavos na presente data, engatando uma queda de 7% em apenas um dia. Nos últimos 5 dias, ela acumula 16% de desvalorização e só no último mês quase 19% e nos últimos 6 meses 60% de queda. E um dos grandes motivos de toda essa queda, como vocês sabem, é o follow-on, que gerou uma diluição para quem não entrou nele, por exemplo eu. De qualquer forma, houve um aumento ali do número de ações expressivo da ordem de 1,2 bilhão de reais e 1,2 bilhão de ações, porque cada ação saiu a R$1 no follow-on. Então houve aumento da base acionária, de qualquer forma aumentou o capital social da empresa e consequentemente o patrimônio líquido, mas ainda assim a desvalorização continua. Não só por isso, essa desvalorização dos últimos 5 dias e principalmente
da presente data, fazendo com que a empresa fique abaixo do preço de follow-on, lembrando que o Barça inclusive comprou 10 milhões de ações no follow-on a R$1, decorre da piora nos resultados do IRB. Aqui, segundo o mercado, a piora foi muito grande. Foi uma queda de 30% no volume de prêmios emitidos, gerando um prejuízo superior a 500 milhões de reais no acumulado do ano. A companhia recentemente publicou aqui o seu resultado referente a setembro, que foi o mês do follow-on, e como eu falei para vocês, o prejuízo acumulado foi de 516 milhões contra um prejuízo no mesmo período de 168 milhões. Então, mesmo com essa capitalização no corrente ano, é muito provável que nós não enxerguemos nenhuma melhora em IRB. Lembrando que a companhia também está passando ali por uma situação envolvendo uma ação civil pública, em que o Instituto Brasileiro de Cidadania está cobrando os prejuízos causados pelo IRB logo após a divulgação das fraudes que ocorreram em 2020. O IRB veio até publicou aqui um comunicado ao mercado dizendo que ainda não foi citado na ação movida pelo Instituto Brasileiro de Cidadania, por isso não traria mais nenhuma manifestação sobre isso. Além de tudo, as polêmicas ainda não acabam. A companhia vai divulgar ali os seus resultados no dia 10 de novembro, mas você já pode esperar ali resultados bem ruins. Então o cenário de certeza ainda não se alterou em IRB, que hoje está negociando ali a uma relação preço-valor patrimonial de 0,38. O mercado está muito reticente em relação ao IRB, por isso está solando o papel. E aí, obviamente que os vendidos estão ganhando muito dinheiro com isso. Nos últimos 12 meses, 80% de queda. Sendo que hoje o valor de mercado do IRB está ali algo em torno de 2,2 bilhão de reais. O que isso significa? Que hoje o IRB vale apenas 1 bilhão de reais a mais do que fez ali na recente capitalização. Ou seja, o mercado não está disposto a pagar quase nada pelo IRB. E se as ações, por exemplo, continuarem caindo e virem a 50 centavos, 40 centavos, a companhia então valerá justamente o que captou nesse último follow-on, 1,2 bilhão. E talvez esse seja um dos alvos dos shorteados. Nós não sabemos. De qualquer forma, enquanto a empresa ficar apresentando resultados ruins, essa cotação continuará caindo e pode sim chegar, não é impossível, no mercado tudo é possível, a valer justamente 1,2 bilhão, que foi justamente o follow-on. Por isso, por enquanto, apesar da cotação extremamente baixa, do indicador de valor patrimonial extremamente baixo, eu não vou aumentar posição em IRB. Vou manter ali as minhas 1.000 ações, já fui diluído. Enquanto ela não apresentar nenhum tipo de melhora que seja consistente nos seus resultados, prefiro simplesmente esquecer aquelas ações que já foram adquiridas. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você acredita que IRB, na casa aqui dos 90 centavos, é uma grande oportunidade, com um valor de mercado de 2,2 bilhão? Conta aqui para mim, Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!